Vídeo de hoje do canal do Nicolás repleto de informações importantes. Você sabia que Cavani está rescindindo seu contrato na Espanha para jogar na América do Sul? Será que cabe no seu time? Bora falar também sobre o Flamengo que se acertou com o Atlético Mineiro para a compra do volante Alan. Te atualizo sobre o São Paulo. É verdade que o volante Alan Franco do Galo foi oferecido para o Tricolor. Já o Corinthians tenta se acertar com o Bruno Mendes, mas você vai ficar sabendo de uma novidade importante. Tudo sobre Libertadores e Sul-Americana. O Palmeiras, mais uma vez, fez a melhor campanha na fase de grupos. Vou falar sobre o sorteio da próxima semana e também sobre os confrontos da repescagem da Sul-Americana. Tem informações sobre a SAF do Galo, as últimas do mercado, o preço que o Fluminense pede pelo John Kennedy, além de uma série de outras novidades. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, Yahoo, entre outros. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha. Tô mostrando para vocês na tela os jogos desse sábado, válidos pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo e Fluminense, jogo no Morumbi para muita gente. E vitória do São Paulo. Já em Salvador, Bahia e Grêmio. Grêmio em momento legal no Campeonato Brasileiro. Para mim dá empate. Para completar, Flamengo e Fortaleza. Fortaleza tem sido um adversário pesado. Ainda assim, estou imaginando a vitória rubro-negra. E você, curte? Palpitar, manja de futebol? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e vem se divertir comigo na Aposta Ganha. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Botafogo, que foi mal nessa quinta-feira. Empate em campo contra o Magallanes 1-1 e a perda da possibilidade da liderança. Dessa maneira o Botafogo vai ter de jogar uma repescagem. Quem passou em primeiro no grupo da Sula foi a LDU. Para completar, Luiz Castro foi xingado pelo torcedor. Na entrevista coletiva pós-jogo, ele disse que a definição sobre o seu futuro sairá hoje de uma reunião do seu representante com dirigentes do Botafogo, mas está tudo encaminhado para ele se mudar para o Al Nassr. Bora falar sobre a repescagem da Sula. O Botafogo, como segundo colocado, vai enfrentar um terceiro colocado da Libertadores e os confrontos já estão definidos. O Botafogo terá como adversário o Patronato, time argentino que joga a segunda divisão e que conseguiu a classificação em terceiro na Libertadores de forma dramática. Já o Corinthians enfrentará o Universitário do Peru, time que estava no grupo do Goiás. Já o América Mineiro, que conseguiu uma classificação heróica com virada no finalzinho contra o Peñarol, terá como adversário o Colo-Colo. O São Paulo, que passou de fase direta na Sul-Americana, inclusive terminou como a melhor campanha de toda a fase de grupos da Sul-Americana, graças ao empate do News Old Boys nessa quinta-feira em casa contra o Audax Italiano. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que está de olho em Rafael Navarro. Segunda vez que a Raposa tenta a contratação do atacante, jogador que também é alvo do Vasco da Gama. A informação sobre o interesse do Cruzeiro no Navarro foi divulgada pelo nosso Palestra. Só para completar, o Cruzeiro desistiu da contratação de Lucas Crispim, o meio atacante que pertence ao Fortaleza. Negociação não avançou e já não há mais possibilidade de evolução dessa história. Para fechar o giro de notícias, contar que o Fortaleza está contratando um volante venezuelano chamado Kervin Andrade, 18 anos de idade, tratado como uma das grandes revelações do seu país, chega por empréstimo de 1 ano e meio. Bora falar agora a respeito do Palmeiras e da Libertadores da América. O Verdão terminou mais uma vez com a melhor campanha da fase de grupos. Ninguém fez mais pontos na Libertadores do que o Palmeiras em 2023, como foi em 2022, em 2020, 19 e 18. O único ano desses últimos em que o Palmeiras acabou não se sagrando dono da melhor campanha foi em 2021, quando ficou com a segunda melhor posição na classificação geral. Essa classificação, essa posição do Palmeiras se deu graças à vitória por 4-0 em cima do Bolívar, jogo disputado nessa quinta-feira no Allianz Parque. Rony marcou um gol, o Arthur marcou 2 e o Piquerez também deixou o seu. Rony, que tem números espetaculares na Libertadores da América, são 35 jogos, 20 gols e 13 assistências. O cara tem participação em gols de forma espetacular, é inclusive o maior artilheiro da história do Palmeiras. Como é que ficou a divisão dos potes? Para que você entenda como é que fica o sorteio. Na quarta-feira da semana que vem vai haver um sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final da Libertadores. Pega-se uma bolinha do pote 1, uma bolinha do pote 2 e a partir daí sai o sorteio. Estou mostrando na tela os potes para vocês. Pote 1, Palmeiras, Olímpia,
Racing, Boca, Atlético Paranaense, Del Valle, Internacional e Fluminense. Pote 2, Bolívar, Flamengo, Nacional, Argentino Júnior, Galo, River Plate, Atlético Nacional e Deportivo Pereira. Ou seja, poderemos ter um Palmeiras e Flamengo, dá para imaginar um Internacional e Atlético Mineiro, um River Plate e Boca Juniors, enfim, tem bastante coisa legal para a gente saber nesse sorteio da próxima quarta-feira. Quero falar agora sobre o Fluminense, que está disposto a negociar John Kennedy, mas somente de forma definitiva. Nos últimos dias, o Curitiba tentou a contratação por empréstimo do atleta e o Flu disse que para que o negócio saia, há necessidade de um pagamento de algo na casa dos 6 milhões de euros. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa próxima ao atacante e essa pessoa disse que o Fluminense pede 6 milhões de euros, mas faz negócio por 4 milhões de euros, ou mais ou menos 21 milhões de reais. Antes de o Coxa tentá-lo por empréstimo, o Chicago Fire chegou a oferecer semanas atrás 15 milhões de reais, acabou que não rolou acordo. Vale a lembrança de que o Fluminense é dono de 60% dos direitos econômicos, os outros 40% pertencem a um time pequeno. Quero falar sobre a grande notícia da sexta-feira. Edinson Cavani, atacante uruguaio de 36 anos de idade, está negociando a rescisão do seu contrato com o Valência. O vínculo dele se encerra somente em um ano, mas, de acordo com a The Sports, uma rádio uruguaia, o Cavani tenta convencer os dirigentes do Valência a rescindir o contrato de forma amigável, seria bom para ambos. Cavani não fez uma boa temporada, sua primeira temporada no futebol espanhol, 28 jogos, 7 gols e 2 assistências. Centroavante com salário altíssimo que não tem feito valer o investimento. Diante desse cenário, existe a expectativa da possibilidade real de a rescisão acontecer. E também, de acordo com a apuração dessa rádio uruguaia, são dois os clubes favoritos a contratar, o Nacional do Uruguai e o Boca Juniors da Argentina. Já teria havido inclusive uma conversa do Riquelme, o Riquelme é o homem forte do futebol do Boca Juniors, com o Cavani. A pergunta que eu quero deixar para vocês é, se o Cavani está disposto a vir jogar na América do Sul, no Nacional do Uruguai ou no Boca Juniors da Argentina, está mais do que na hora de os clubes brasileiros que buscam um centroavante entrarem em contato com o irmão do Cavani. Em várias outras oportunidades já existiram negociações, só que nunca o Cavani esteve tão perto de voltar ao futebol sul-americano. 36 anos de idade, já sem tanto espaço no futebol europeu, qualquer clube grande do Brasil é capaz de pagar mais do que o Nacional e do que o Boca Juniors. Essa é a hora de tentar a contratação do Cavani, jogador que seria um baita reforço. Por exemplo, o Grêmio está perdendo o Suárez está louco para ir embora. O Cavani seria uma reposição à altura. O Tiquinho Soares especulado como reforço na Arábia. Se o Botafogo sentir que há essa possibilidade, por que não tentar o Cavani? E vale também para vários outros clubes brasileiros. Você gostaria de Edinson Cavani no seu time? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre a SAF do Atlético Mineiro. Nessa sexta-feira, o Conselho Deliberativo do Atlético se reúne para ouvir explicações do Rubens Menin a respeito dos planos. O que o Rubens Menin dirá é algo que eu venho contando para vocês há algum tempo. O Atlético vai ter sua SAF repleta de investidores. Vai ser uma SAF completamente diferente das outras de clubes brasileiros. Aqui a gente tem um dono, né? O Cruzeiro, o Ronaldo no Cruzeiro, o Textor no Botafogo, a 777 no Vasco da Gama. A ideia do Galo é diferente, é de ter vários donos. A família Menin vai estar nessa parada, o Peter Grieve vai ter uma pequena participação. Tendência é que Renato Salvador e Ricardo Guimarães também tenham percentuais e tem surgido nas últimas horas outros nomes de investidores, de mineiros bem-sucedidos, torcedores do Atlético, que também podem comprar fatias dessa SAF. Um desses é José Mendes Nogueira. Ele tem uma mineradora chamada J Mendes e essa mineradora ou essa empresa também atua no agronegócio, imóveis, terminais e aviação. O Grupo Super Nosso é outro cotado para participar dessa grande SAF. Esse Grupo Super Nosso é do ramo de supermercados, tem 28 lojas. Marcelo Patros, ligado ao ramo de transportes, mais um cotado para fazer parte. Tinha contado para vocês lembram? Que a ideia era ter a família Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador e pelo menos 2 ou 3 famílias mineiras bem-sucedidas atreladas a esse processo. Isso deve ser consumado nos próximos dias e a SAF do Galo, enfim, vai saindo do papel. Quero falar agora sobre o São Paulo. Jornal Lance, agora Portal Lance, né? Trouxe a notícia de que o Atlético Mineiro ofereceu ao São Paulo o volante Alan Franco, que nada tem a ver com o zagueiro Alan Franco do São Paulo. Esse volante Alan Franco, equatoriano, chegou ao Galo em 2020 a pedido do Jorge Sampaoli,
teve um início interessante, depois pegou Covid e praticamente não conseguiu jogar mais. Esteve emprestado ao Talleres, o time argentino não quis ficar com o Alan Franco, que foi devolvido ao Galo. E de acordo com a apuração do lance, o Alan Franco foi oferecido ao São Paulo como forma de abater uma dívida que o Galo tem com o Tricolor. Para falar a verdade, são duas dívidas. A primeira delas lá atrás, em relação à negociação do Caleb. O Caleb é jogador do São Paulo, ou era jogador da base do São Paulo, pertencia ao Atlético e foi repassado para o Fortaleza. Só que o Fortaleza pagou ao Atlético, que não repassou a grana ao São Paulo. Mais recentemente, o São Paulo vendeu o Patrick para o Atlético Mineiro. A primeira parcela já venceu e o Galo não pagou absolutamente nada dessa parcela. Diante desse cenário, o Atlético Mineiro teria oferecido o Alan Franco como uma compensação. Fui consultar um dirigente do São Paulo e ele disse que isso é uma absoluta mentira, que não teve absolutamente nada e que se o Atlético em algum momento oferecer o Alan Franco, São Paulo não vai ter interesse, vai preferir receber em dinheiro essa questão. A busca por um segundo volante não faz parte dos planos do São Paulo. O Tricolor quer atacante de velocidade, o Tricolor busca um camisa 10 que pense o jogo, volante. O São Paulo entende já estar bem solucionada essa questão. E você concorda, discorda? Pegaria o Alan Franco nessa parada? Bora falar agora sobre Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians. Ele fica ou não fica? O presidente Duílio Monteiro Alves foi perguntado sobre o tema pelo Neto no programa dele nessa quinta-feira. E o Duílio disse o seguinte... Primeiro, vale a lembrança, né? O Bruno Mendes tem contrato somente até dezembro e a partir desse sábado já vai poder assinar um pré-contrato. O Duílio assegurou que se for ficar no Brasil, o jogador permanecerá no Corinthians. A frase do Duílio foi assim: o Bruno nos colocou que, se não chegar nada da Europa, ele renovará. Temos que esperar essa janela e torço para que ele fique. Acredito que vamos ter uma boa solução, mas temos que esperar a janela, fecha aspas. O Duílio deve saber a verdade, né? E a verdade é um pouquinho diferente dessa. O staff do jogador ficou bem desapontado, decepcionado com o comportamento do Corinthians durante a maior parte do contrato. Nunca deram, na visão do Bruno e dos seus representantes, o moral que o jogador merecia. Era escanteado, era colocado de lado, era pouco utilizado, atuava como lateral, até que ele foi por Internacional por empréstimo e por lá o comportamento foi bem diferente, sempre foi muito bem tratado. O Bruno hoje prefere jogar no Internacional do que continuar no Corinthians. Duílio não quis dizer isso, mas eu posso dizer baseado no que eu ouvi de uma pessoa próxima ao atleta. E é por isso que o Bruno Mendes tem empurrado com a barriga essa renovação de contrato. O Corinthians tenta há 8 meses estender esse contrato do atleta e não consegue porque o Bruno não tem a intenção de ficar. Se pintar uma proposta da Europa, ele vai embora. Se não pintar a proposta da Europa, a tendência é que ele vá pro Internacional, que inclusive já tem um acordo verbal, uma questão salarial importante de valorização do jogador, prejuízo gigante do Corinthians, que desembolsou 22 milhões de reais para contratá-lo do futebol uruguaio, e ao que tudo indica vai ficar sem receber qualquer centavo. Só para fechar sobre o Corinthians, contar que Balbuena se despediu do timão nas redes sociais, segundo a passagem bem discreta, para não dizer ruim. Luxemburgo chegou a afastá-lo recentemente, colocou o jogador para treinar de forma separada. Balbuena sempre respeitou não só a decisão, mas também ao Corinthians, e a mensagem de despedida foi bem bacana. Balbuena que não quer voltar para o Dinamo Moscou e procura clube no futebol brasileiro. Para fechar, queria falar sobre o Flamengo, que bateu enfim o martelo a respeito da contratação de Alan. O Alan será jogador do Flamengo. O negócio foi fechado graças a um aumento na proposta rubro-negra. O Flá começou oferecendo 7 milhões e meio de euros, subiu para 8 milhões de euros e precisou chegar a 8 milhões e 100 mil euros ou 42 milhões e 700 mil reais para a compra do jogador. Esses 100 mil euros de acréscimo se devem ao mecanismo de solidariedade. O Atlético Mineiro não queria ter de repassar a grana do mecanismo de solidariedade. O Flamengo, para resolver o problema, melhorou a proposta e acabou por contratar o jogador. Além desses 8 milhões e 100 mil euros, também ficou combinado o pagamento de mais 1 milhão de euros atrelados à performance. Sempre que o Alan completar 40 jogos, até chegar a 120, o Atlético Mineiro recebe uma compensação financeira. Informação sobre o último acerto com aumento de 100 mil euros foi divulgada pelo Vene Casagrande. Nas próximas horas o Alan deve ser liberado para passar por exames médicos e assinar contrato com o Fla. A partir do dia 3, próxima segunda-feira, ele já pode ser regularizado e ficar à disposição do Flamengo. Reforço super importante, que se junta a Rossi, goleiro, e a Luiz Araújo, atacante. O Flamengo vai melhorando o seu time, de olho no segundo semestre bem importante. Você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente se vê de tarde. Abraço, tchau!